are the trials of the just man, but from them all the Lord will rescue him. What a man sows, there he reaps. If he sows in the field of self-indulgence, he will get a harvest of corruption out of it. If he sows in the field of the Spirit, he will get from it a harvest of eternal life. As it was in the beginning, is now and ever. O bispo John Raddington fundou a Ordem das Irmãs de Fátima no norte da Nigéria em 1965. A Ordem conta atualmente com 50 irmãs. Se procurarmos pela Nigéria, encontraremos algumas congregações compostas por largas centenas de irmãs. Aquilo que difere na parte norte do país é que as nossas vocações não são muito numerosas. Por vezes chegamos a ter talvez 3 jovens que nos chegam como postulantes durante o ano e depois só conseguimos professar 2 ou 1, ou às vezes conseguimos professar todas as 3 no final do período da sua formação no noviciado. Acreditamos que ao admitirmos pequenos números de jovens, isso permite-nos, enquanto congregação, formá-las bem e dar-lhes a educação de que necessitam. O bispo John Raddington, fundador desta ordem, pretendia que as irmãs da congregação fossem oriundas da população local. Pretendia que elas servissem a igreja de forma generosa e espontânea, auxiliando as populações mais pobres. Observando o nosso carisma, apercebemos-nos que não nos encontramos presas apenas a um único apostolado em particular, mas procuramos dar resposta às necessidades das pessoas entre as quais vivemos, sejam estas de ordem médica, educativa, social ou pastoral. A Nigéria, que é o país mais populoso da África, estende-se entre a Baía da Guiné, ao sul, e o deserto do Saara, ao norte. Mais de 70% da sua população, de 130 milhões de pessoas, não dispõe de acesso à água potável. As Irmãs de Fátima fazem tudo ao seu alcance para resolverem esta falta de água potável na parte onde se encontram, no norte da Nigéria, plenamente cientes de que esta escassez é a principal causa da maioria das doenças que assola aquela região. You have layers of gravel, stones. Temos camadas de pedras de cascalho, algures por aqui, e depois aqui, nesta camada, encontramos carvão, que é alcalino e atrai todos os componentes metálicos da água. E depois, algures, outra vez para cima, temos a areia grossa e a partir desta base encontramos areia fina. É isto que conseguimos ver de momento. 1/3 do tambor é deixado e a água é derramada para o interior e é regulada aqui. É possível obter água pura enchendo uma garrafa de Coca-Cola ou quase 1 litro de água por minuto. Esta água foi sujeita a testes laboratoriais e foi considerada dentro dos padrões exigidos em matéria de pureza pela Organização Mundial de Saúde. Produzimos água pura e vendemos-la ao público. Disponibilizamos-la a residências e percorremos vilas e cidades porque nos apercebemos que neste momento existem muitas impurezas na água. Cerca de 75% das incapacidades que nos atingem encontram-se relacionadas sobretudo com doenças devido à água. Foi por isso que nos dedicamos a esta tarefa. Promovemos workshops e depois procedemos à instalação de unidades para a purificação da água. As irmãs fabricam contentores para albergar água potável em aldeias cristãs e muçulmanas, indiferenciadamente. Fornecem este tipo de serviço especificamente nas partes do centro e do norte da Nigéria. Quando chove, a chuva passa através da sarjeta e é encaminhada para o interior do reservatório de segurança. Depois, fica pronta para ser utilizada pelas pessoas. Utilizam-na na estação das chuvas e na estação seca. Quando não há chuva e a água deixa de existir no rio, como existe agora. Utilizam-na bebendo-a durante a estação seca. Este reservatório foi construído em 2004 para que pudéssemos ter acesso facilitado ao fornecimento de água, porque era difícil obtê-la. Vamos a jusante recolher a água. Foi por este motivo que foi construído, para que em momentos como este, quando o rio seca, possamos obter água. Foi construído por uma organização católica. Foram os católicos que o construíram.
As irmãs promovem ainda projetos que envolvem a utilização de fontes de energia baratas, por exemplo o biogás, que é um dos produtos da decomposição da matéria orgânica e é composto principalmente por metano e dióxido de carbono. Dispõe de potencial enquanto combustível para gerar eletricidade ou fornecer calor. As irmãs utilizam o biogás para cozinharem em casa, na irrigação ou na fertilização dos campos, bem como para maximizar os resultados das colheitas. Usam tecnologias simples. Uma vez terminada a fase de testes, as unidades são replicadas para serem utilizadas nos campos. Tivemos-lo a ferver durante cerca de 1h30 e fervemos alguma água utilizando a nossa panela de pressão. Foi fascinante. Utilizámo-lo como gás para cozinhar e para diversas aplicações relacionadas com a energia do gás. Depois, este lodo pode ser utilizado na agricultura e poupar-nos imenso a utilização de adubos. Depois, também podemos utilizá-lo no viveiro de peixes. Cultivamos tomates e alhos. Este aqui é parte de uma experiência. Queremos testar a eficácia deste lodo nas colheitas para que depois de obtermos os resultados possamos aplicá-lo nos campos, onde será posteriormente utilizado pelas comunidades locais. Para o sistema de irrigação, no passado, não utilizavam aqui motores. Não têm uma bomba de água. Retiram-na manualmente através de uma espécie de junta ou algo parecido. Pensam que, como o rio passa muito perto, basta desviá-lo. Mas creio que a situação atual se encontra hoje muito melhor em relação à anterior. No mês de fevereiro começamos as colheitas e ainda continuamos com elas. Tal como hoje, temos colhido nunca menos de 15 cestos. Estes são cestos mais pequenos, por isso, se compararem o que colhemos com aquilo que vendemos, a um ritmo de 6,5, conseguem saber os proveitos que conseguimos arrecadar no final de uma semana. As irmãs prestam serviço nas 4 dioceses de Kaduna, Jos, Lavia e uma das irmãs em Abidjan. A maioria dos habitantes não tem recursos para pagar os tratamentos hospitalares. É por esse motivo que as irmãs aprenderam a utilizar as plantas disponíveis localmente para a produção de medicamentos eficazes. Nas reuniões comunitárias e nos workshops, incentivam os aldeões a preparar esses mesmos medicamentos, que são bem mais baratos do que os comercializados. Este processo é atualmente utilizado para pessoas com todo o tipo de doenças, mas principalmente para casos de infertilidade, e ajudou muitas mulheres a poderem dar à luz. There are a lot of plants around us. Existem imensas plantas em nosso redor, são medicinais e capazes de suprir muitas das necessidades em matéria de saúde do nosso povo e a um preço muito acessível. Quase nada, porque basta colher as plantas e esmagá-las ou cozê-las. Descobrimos que quando as tomam, melhoram, sem terem de se deslocar aos hospitais. As irmãs de Nossa Senhora de Fátima trabalham em parceria com o convento beneditino de Eu-Ixá. Ensinam as freiras beneditinas a prepararem medicamentos, a prescreverem-nos e a vendê-los. Recebem também uma parte dos seus medicamentos das beneditinas que depois vendem na sua própria loja. Produzem os restantes medicamentos elas próprias. Todos os meses, um mínimo de 30 a 50 pessoas visitam a loja para adquirirem medicamentos para uma variedade de doenças. Conflitos sangrentos com contornos religiosos são uma realidade constante na Nigéria. Estes conflitos causaram já a morte a mais de 11.000 pessoas desde 1999 e a destruição pelas chamas de mais de 200 igrejas. As irmãs de Nossa Senhora de Fátima encontram-se por vezes expostas a grandes perigos. Apesar dos riscos, fazem todos os possíveis para ajudarem toda a gente. São firmes crentes na reconciliação com os muçulmanos. Onde quer que nos encontremos, quer exista ou não uma crise, tentamos dar uma resposta. Digo sempre isto às pessoas quando as encontro, sejam elas muçulmanas ou cristãs. Tentamos ajudá-las a todos. Tal como sucedeu há 2 anos, quando tivemos a crise aqui em Jos, e fomos capazes de auxiliar e prestar assistência aos refugiados que encontrávamos nos diversos campos, nas esquadras de polícia e nos mais diversos lugares. Tentámos ajudar toda a gente, dar-lhes alimentos, medicamentos e tudo aquilo de que necessitam. Pregamos os ensinamentos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo aos muçulmanos.
for the fact that you were a Christian. Os motivos que levam um muçulmano a atacar um cristão ou um cristão a atacar um muçulmano são muito difíceis de entender. Existem muitos interesses de índole política, mais ainda do que de índole religiosa, que mobilizam as pessoas para agirem. Utilizam bastantes fatores religiosos. Acredito que gradualmente, tanto nós cristãos como os muçulmanos, estamos a começar a compreender que muitas dessas coisas podem ser evitadas, bastando encararmos a realidade sobre uma perspectiva diferente. As irmãs muitas vezes não podem contar com o apoio do governo nigeriano para as ajudarem a realizar os seus projetos. Além disso, o governo demora muito tempo a apreciar os seus contributos. As irmãs têm então de procurar novos financiamentos imprevistos. Se conseguíssemos obter mais financiamento, acho que seríamos capazes de abrir novas avenidas no trabalho que realizamos, como, por exemplo, a construção de escolas nestas zonas rurais. As pessoas solicitam-nos constantemente ajuda para construir clínicas, fazer workshops, dar emprego às mulheres e aos jovens, etc. Mais fundos ajudar-nos-iam a expandir e tornar ainda mais efetivo o nosso apostolado atual e ainda embarcar em novos projetos. A nossa maior necessidade no momento presente prende-se com a formação das nossas irmãs, inclusive a formação profissional. Estamos imensamente agradecidas por toda a ajuda que recebemos no passado, da ajuda à Igreja que sofre. Sem esta ajuda, penso que nunca poderíamos ter levado tão longe os nossos esforços. Agradeço tudo o que fizeram por nós no passado e tudo aquilo que continuam a fazer no presente. E rezo para que esta cadeia de solidariedade e colaboração se mantenha. Blessed